Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel. Tenho 32 anos. Sou formado em Educação Física, pós-graduado em Libras, professor de Araruama e Maricá. Sou autista com foco em Fluminense, Titanic e leitura bíblica. Vamos para a nossa leitura bíblica no livro Café com Deus Pai, cujo tema de hoje é pela fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Hebreus 11:8. Abraão foi considerado o pai da fé. Abraão estava lá na Mesopotâmia, rico, casado, com terras, servos, animais e uma região muito próspera. Mas sua estabilidade não influenciou na decisão de seguir para uma terra que nem sequer conhecia, conforme a orientação, pois ele tinha sensibilidade de ouvir a voz de Deus, inclusive foi reconhecido como amigo de Deus. Amigo é alguém que caminha próximo, que conhece bem o outro, que tem afinidade com seus gostos, com seu jeito. Amigo é aquele que só pelo olhar já sabe o que o outro quer ou pensa. Sabe, quem caminha próximo de mim me compreende só pelo olhar. Isso só é possível pela confiança e pelo conhecimento adquiridos no dia a dia ao longo dos anos. Não só nos momentos bons, mas nos momentos de dificuldades também. Quando lemos sobre Abraão, percebemos que ele recebeu uma ordem acompanhada de uma promessa em que ele precisou aplicar obediência e fé. Exercer fé é a essência da vida cristã. Mesmo que Abraão não soubesse para onde estava indo, sua fé e obediência o levaram a viver e desfrutar do propósito que Deus havia estabelecido. Convido você hoje a estar atento às orientações do alto, mesmo que sejam contrárias àquilo que você está enxergando fisicamente. Não mude de estação sem Deus determinar. Não faça negócio sem Deus falar. Não inicie relacionamento sem direção de Deus. É no relacionamento íntimo com Deus Pai que sua voz se torna sensível e tem o direcionamento para avançar no cumprimento da promessa. E, para isso, muitas vezes será necessário renunciar ao conforto, obedecer sem saber dos detalhes, ter visão para enxergar o plano maior, foco para não desistir da jornada e dependência para confiar em que a providência chegará no tempo certo. Se você não puser sua fé em prática, certamente as dúvidas inundarão seu coração. Leitura bíblica, Atos, capítulo 20. Vou abrir aqui a Bíblia, aqui pelo celular. Atos, capítulo 20. Atos 20. E de novo, Paulo visita a Macedônia e a Grécia. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras e fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar para a Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e, em 5 dias, fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana. Paulo em Troade. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. E, assim, partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Paulo embarca e as suas. Chega a Mileto. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assuas, onde devemos receber Paulo,
porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Açores, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos defronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos e, um dia depois, chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na área. Porquanto se apressava com o intuito de passar o dia em Pentecostes, em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Em Mileto, fala os presbíteros da igreja de Éfeso. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja e, quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pela cilada dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E, agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem veste. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar que receber. Paulo ora com eles. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que lhe dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Valeu, até a próxima, tchau, tchau. Fui, valeu!